O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770. Olá, você está na 15ª temporada da Reconnect. Expansão de consciência e o desenvolvimento pessoal através da espiritualidade. Saiba tudo sobre esse assunto hoje na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Brasil e a FM 87.1, 15ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Estamos na 15ª temporada. Muitos assuntos. Muitos assuntos. E o interessante, Bernardo, é porque a gente tem uma missão, assim, uma responsabilidade grande. Porque além de passar informações sobre terapias, religiões, práticas religiosas, sistemas de crença, a gente fala, para além das religiões, sobre espiritualidade. Então, além de informar, né, e de dar voz a pessoas que não têm voz, geralmente na TV aberta, e também não tem na internet, a gente também transforma a vida, sabe? Eu já tenho uns feedbacks, algumas pessoas me encontram na rua e falam, nossa, aquele programa me tocou demais, falou sobre a minha vida, aquilo fez tanto sentido para mim. Então não é só um programa de informação, né? A gente toca em pontos ali, necessidades, né? A gente preenche lacunas das pessoas que estão em busca desse contato, dessa relação com a espiritualidade. E às vezes precisa também de ajuda, né? E não sabe nem por onde procurar. Exatamente. E aí a Reconnect apresenta aqui um cardápio, né? Um cardápio. Então a gente fala de formas de ampliar a sua espiritualidade, se reconectar com a sua espiritualidade. Os convidados vêm, apresentam suas práticas, apresentam suas histórias, as pessoas se identificam, se inspiram nas histórias dos convidados e veem que eles mudaram a vida deles, então quero mudar a minha vida também, né? Então o que ele falou foi exatamente o que eu estou passando. Então eu vou procurar a técnica dele, vou procurar saber mais sobre esse assunto. Claro que é isento, é laico, é leve, a gente não nem sempre julga. Leve, às vezes a gente julga. A gente também. não. Às vezes a gente, enfim. Mas a gente não fala. A gente não fala, mas a gente julga. Mas é legal, a gente dá aí a voz e pode fazer sentido pra alguém. É isso. Mas aqui a gente não tá pra julgar. Não. Né? Mas dizer que a gente não julga, a gente não seria humano, né? Não, lógico. Mas, Roberto, pra você, o que é uma expansão de consciência? Pra você que tá ouvindo a gente no rádio agora, no seu carro, aí na sua casa, para você que está acompanhando a gente na TV, que abriu as portas da sua casa para receber a Reconnect nesse domingão. Para você, o que é expansão de consciência? O que seria um desenvolvimento pessoal? E juntando os dois, desenvolvimento pessoal e expansão de consciência através da espiritualidade. A espiritualidade, de uma forma leve, laica e plural, assim como é a Reconnect, ela pode te ajudar a transformar a tua vida em outros aspectos, como relacionamento, profissional. Como é que isso se dá? Para falar sobre isso, né? Ele, um amigão aqui que deu prazer de estar aqui com a gente. Ele é terapeuta, apômetra ou apometra, que eu nunca soube falar se é apômetra ou apometra, mentor,
é empresário, já se dedicou bem mais ao ramo empresarial, mas hoje ele está entregando a vida para transformar a vida de pessoas também. Com a gente hoje na Reconnect, Roberto Rocha. E aí, Muito Roberto? bem-vindo, Roberto. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Rapaz, é uma alegria gigante estar aqui com vocês, com duas pessoas que eu gosto demais, né? O Bernardo aí faz um trabalho incrível, seguro e muito diferente na espiritualidade. E para mim é uma honra estar aqui e poder contribuir com esse dia. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Roberto. Roberto, hoje da gente começar, a gente falar de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal. Você se dedicou bem mais a tua vida ao ramo empresarial, né? Alimentos, se eu não me engano. Não sei se é o primeiro, não sei se foi o primeiro ou não, né? Mas o que eu sei é que você já se dedicou ao ramo de alimentos e tudo mais. Como foi a tua expansão consciencial? Para chegar ao ponto de falar assim, não, eu vou entregar a minha vida agora a mudar a vida das pessoas. Isso é uma decisão bem difícil, né? Mas como foi a tua expansão? Em toda essa jornada, Bernardo, eu comecei a empreender muito cedo e muito novo. E essa jornada de empreender, eu acabei abrindo um negócio junto com os meus pais, né? Com meu pai. E nesse contexto familiar, tiveram muitas situações de sucesso, mas também muitas situações desafiadoras. E a partir daí, eu comecei a me deparar com situações que eu não conseguia resolver. Então, isso foi trazendo muita dor, conflito. E a partir desse movimento de dor, eu fui buscar ajuda. E foi justamente buscando ajuda que eu fui conhecer a espiritualidade, que eu fui conhecer ferramentas de desenvolvimento humano e que eu cheguei até aqui. Então, foi a jornada que me trouxe aqui. Foi na dor, Roberto, totalmente na dor. Falando sobre esse ponto, eu acho interessante, porque quem é empreendedor ou quem é empresário foca muito no desenvolvimento do seu ramo, do seu trabalho, de gestão, essa parte mais prática, né? Uhum. E às vezes esquece a espiritualidade. Parece até coisas que não combinam muito, porque um gestor, ele tem que arriscar, ele tem que estar ligado no negócio dele 24 horas. Você sabe que alguém que tem uma empresa, se é uma empresa que pretende ter sucesso ou que está caminhando com sucesso, você tem que dedicar full time, né? É complexo, é até um pouco desumano isso, porque é exaustivo. Mas o cara não se desliga da empresa, o cara tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar entendendo o mercado, tem que estar entendendo a concorrência. E geralmente isso não cabe, a espiritualidade não cabe nesse contexto. Isso ainda acontece ou você está vendo um movimento dos gestores ou de quem é empresário buscando a espiritualidade como também um agregador, uma coisa que soma ali na gestão da sua empresa? Eu acredito, Roberto, que tudo é espiritual. E muitas vezes a pessoa não tem esse entendimento, então ela foca mais na questão do resultado, na questão de mercado e não conectando com a questão espiritual, porque ele vai muito para o olhar religioso da espiritualidade, né? A espiritualidade, dentro do meu conceito e por primazia assim, do que eu vejo, foca no seu desenvolvimento e na sua evolução. Porque quando você quebra um padrão de repetição ancestral, né? Quando você quebra um padrão de repetição que você está expressando ali, e isso vai influenciar nos seus resultados nos negócios, isso muda todo o seu contexto interno, muda a sua vibração, muda a sua visão de mundo e muda também a sua ancestralidade. Então, impacto muito grande no contexto de elevação, de expansão de consciência, não só nossa, mas do planeta também. E começa consigo, né? Porque eu acho muito engraçado isso, mas realmente eu não acredito que uma pessoa consiga gerir uma empresa sem gerir a própria vida. Tendo uma família que está complicada, tendo uma saúde mental, uma saúde espiritual ruim, capenga, aí você vai gerir uma empresa, quer dizer, você precisa ver primeiro para você, né? Com certeza. Quando eu pego a minha história, né, meu pai começa a empreender, eu iniciei o negócio junto com ele, a empresa, e ele era vendedor e motorista, né, de caminhão. Então, ele trabalhava fazendo rota, atendendo clientes no interior. E aí ele abre uma distribuidora aqui em Fortaleza, né? Eu já inicio logo com ele ali essa jornada, a empresa dele, e ele nessa vontade de crescer, nessa vontade de fazer acontecer, acaba que por algumas faltas de conhecimento entra um problema bem sério, assim, né? De pessoas
desonestas, de falta de gestão. E eu ali no intuito, né, com a ferida emocional muito latente, depois eu fui descobrindo tudo isso, eu pego toda aquela responsabilidade para mim. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, passam exatamente por isso. Elas pegam responsabilidades que não são delas e muitas vezes é do seu pai, da sua mãe, você traz para você. Então, aí nasceu minha dor, porque existia uma necessidade de reconhecimento gigante, né, do meu pai, de eu ser reconhecido por ele, né? E meu pai tem lá a sua história, o seu perfil de personalidade, etc. E o caminho que eu encontrei para fazer isso, que eu não tive de forma ali amorosa, enfim, e no dia a dia, na infância, foi pegando uma responsabilidade que não era minha, que foi a empresa que ela, por essa expansão sem gestão, levou a um problema financeiro gigante. E aí, o que é que eu faço? Eu pego esse problema, vou solucionando o problema da melhor forma e chegamos a ter bastante êxito, porque a gente sai da empresa em muita dificuldade financeira e chega à empresa em 2016, reconhecida nacionalmente, onde ganhou uma premiação multinacional no plano de excelência, né, em primeiro lugar. Então, a gente faz essa jornada, mas quanto mais essa jornada é percorrida, mais ansioso eu me sinto, com mais problema eu me sinto, mais desconectado de mim mesmo eu fico. E aí eu vejo que eu preciso de ajuda, porque aquilo já estava abrindo lacunas que eu não conseguia fechar sozinho. E aí eu começo a buscar ajuda. E quando, no final, quando eu falo que tudo é espiritual, porque se você for percorrer a jornada de busca da sua alma, no final você vai percorrer esse caminho de reconexão com a sua alma e com a espiritualidade. E foi isso que aconteceu comigo. Na época era muito doloroso. Hoje eu me sinto muito feliz e sei que foi uma bênção tudo isso ter acontecido. Porque eu sei o poder que existe um ser humano quando ele vence ali uma batalha, um desafio. Legal. E aí dos teus mentorados, essa mentoria que você faz, né? Quem são as pessoas que te procuram? Geralmente é espelho, geralmente as pessoas que te procuram são pessoas também que se dedicaram muito ao seu ramo profissional. Porque assim, né, Roberto, nós não somos... Roberto e Roberta, né? Vou ficar doido aqui. Desculpa, eu esqueci teu nome. Desculpa, tô brincando. Nós não somos ensinados duas coisas na nossa infância. Primeiro, uma educação espiritual. Uhum. Né? No máximo, nós somos ensinados a educação religiosa sobre o aspecto das religiões dominantes, sobre uma religião dominante, né? Sobretudo. E nós não somos ensinados a gestão financeira. Então, nem espiritual, nem financeiro. Né? A gente é técnico, né? Matéria, é passar no vestibular, é concorrência entre os colégios nos usam para poder se vender, né? E eles não estão muito preocupados com a saúde mental daquelas crianças, né? Então, nós somos cobrados por manter um padrão social, então a gente casa, começa a namorar, com 3 anos de namoro, já começa, quando é que é o noivado? Noivou, quando é que é o casamento? Casou, quando é que vem o filho? Né? Então nós somos meio que encaixados ali em caixinha, então nós nem todo mundo tem essa expansão de consciência. Para você, o que é expansão de consciência? E se você acha que as pessoas que te procuram para mentoria realmente são espelhos, a energia, por ressonância, você acaba atraindo pessoas que estavam imersas nesse mundo mais financista, mais de provações, e agora falo, chega. Expandir a consciência, Bernardo, é justamente romper os padrões ali que eles vêm governando a nossa vida, né? Então, eu tenho uma frase que eu digo que memórias determinam decisões. Legal. Por quê? E decisões determinam destinos. Então, quando você, dentro do que eu faço, a apometria, o que é apometria? Apo é além de, e metria é medida. Então, é uma técnica que vai além da medida. Então, por exemplo, quando um psicólogo, né, um psicoterapeuta, ele faz uma análise de uma história de vida, pegando a linha temporal, né, da infância até o dia atual, e eu amo trabalhar com psicólogos e com psicoterapeutas, eu mesmo no meu trabalho eu faço essa integração, né, porque são coisas complementares, né? Mas o que é que acontece? Ele consegue trabalhar dentro dessa linha de tempo.
E a apometria, ela nos traz uma visão para que você olhe para além dessa linha de tempo. Por quê? Dentro desse contexto do pai e do filho lá na infância, que gerou um conflito, esse conflito gerou uma memória, essa memória gera uma dor e um padrão de comportamento, existe a história desse pai. E a história desse pai já vem desses antepassados, já vem dessa ancestralidade. Então, hoje, quando você vai ali para estudos de célula-tronco, ela nos mostra que a célula, o que está gravado ali na memória celular de acontecimentos, eles determinam o crescimento dessa célula e como ela vai agir e reagir. A epigenética, né? Exatamente. Então, a partir desse olhar da apometria, a gente consegue ir lá nessa linha de tempo, ir lá nessa memória, quando ela foi plantada nessa ancestralidade. Por exemplo, se existe ali um padrão de rejeição dentro de uma linha familiar, ou então existe um padrão de traição, né? A filha da traição, ela vai reverberar nas decisões. Você vai ser uma pessoa mais controladora, você vai ser uma pessoa que vai confiar menos no meio. Então, você vai acabar trazendo atividades para você fazer no lugar de delegar e deixar pessoas fazer, porque você precisa ter o controle daquilo para que não seja traído. Traído não é só a mulher ficar com outra pessoa. Traído é o resultado não acontecer da forma que você espera. Então, essa memória da traição, ela pode ter sido plantada há 6, 7 gerações atrás. E aí, a partir da apometria, a gente consegue ir lá, acessar essa linha de tempo e despolarizar essa frequência para que ela pare de influenciar nas suas decisões. Então, para que esse controle diminua aqui. E aí, quando a gente vai para essa questão empresarial, Bernardo, as pessoas que buscam na mentoria são pessoas que querem resultado, né? A empresa, ela precisa ter um foco em resultado, até porque o que vai trazer segurança para ela é o resultado. Então, eu vou atender desde empresários que eles têm essa visão mais aberta e espiritual para poder se resolver lá a questão e querer trazer mais harmonia para o ambiente e até eu implementar a apometria ali dentro desse contexto, como já aconteceu, como também eu vou trazer empresários que têm um projeto e ele quer uma solução para aquele projeto, mas está batendo cabeça. E aí eu vou utilizar da minha intuição, da espiritualidade, né, da conexão que existe para poder trazer ali clareza, direcionamento e gerar resultados. Mas uma coisa, então diz assim, claramente existe uma diferença de expansão de consciência para um processo de mentorado. Por quê? Sim. Muitas pessoas podem te procurar para resolver um problema, né? Que pode estar mascarado como uma expansão de consciência, mas, na verdade, enquanto esse problema, o que motivou a procura dele for o resultado da empresa, ele não expandiu coisa nenhuma. Uhum. Ele está querendo, então, eu vou me mudar para mudar a empresa, mas não expansão. Na jornada, Bernardo, quando você quer um resultado, a gente busca, nós mudamos, né? Ou por aquilo que nós queremos alcançar, ou por aquilo que está doendo. São esses dois caminhos. Então, não é porque o caminho não é o da dor que a mudança não aconteça de forma sistêmica. Porque a partir do momento que eu estou ali com o líder de uma empresa, eu começo a trazer uma visão mais ampla de como as coisas acontecem, a visão dele começa a mudar. Mas, Roberto, tu está entendendo a deixa diferença? eu entendi. Eu vou fazer uma pergunta que é meio complementar a isso. O cara é um gestor de uma empresa, quer ter resultado, a empresa na cabeça dele é a vida dele, ele se dedicou o tempo inteiro para aquilo, e ele começa a fazer a terapia, a mentoria, a consciência expande e ele entende que aquilo não é para ele. Pode acontecer. E ele quer fazer outra coisa. Pode acontecer. E, na verdade, ele foi ali para ter o resultado da empresa, mas o que ele quer realmente é viajar pelo mundo de mochila. E viver da arte dele. E viver da arte dele. Só que tem pessoas ali que também dependem dele. Tem uma empresa ali que ele... Entendeu? Então, assim, a expansão de consciência, ou você se curar, né, fazer essa cura sistêmica, liberta você, liberta os que vêm depois, inclusive, é uma grande libertação, mas ela também acarreta a possibilidade de você entender que você está no lugar errado fazendo a coisa errada. Pode ser. É um caminho. Porque aí, o Bernardo e Roberto, seguinte, o empresário ele quer o resultado, certo? E o que está impedindo esse resultado de acontecer?
um padrão de comportamento. O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Então, existe um padrão de comportamento. Porque eu não quero saber. Ou porque eu não quero fazer isso. Pode eu estou ser. fazendo porque o meu pai fazia, porque eu fui condicionado àquilo, nunca foi um desejo Porque meu. a sociedade me impõe. Era um desejo da sociedade, eu não escolhi. Então essa expansão também corre esse, entre aspas, risco de você dizer assim, cara, eu não quero essa empresa, eu não quero estar aqui, eu quero estar em outro lugar fazendo outra coisa. Que é um caminho. Só que, Como você complementando isso, Como como você eu faço? Como eu fiz. E complementando tudo isso. Então, ele quer ter o resultado, né? Só que esse resultado não aconteceu, por quê? Porque existe um padrão. Se a pessoa tem um filho da traição, ela controla tudo. Se ela controla tudo, ela não delega. Quando ela não delega, o que é que acontece? Os resultados se limitam. E aí, a partir do foco dele no resultado, a gente traz essa visão interna e ele vai entender, opa, eu preciso me trabalhar internamente. Porque um CNPJ forte, ele requer um CPF forte, ele requer uma pessoa forte. E não só forte mentalmente, né? Ele precisa ser forte emocionalmente e também ter ali um padrão vibracional que vem a partir do corpo, da matéria, também forte. Então, independente do caminho, se a pessoa está na dor, se ela quer alcançar um resultado, de fato, abre a lacuna para você ser trabalhado. Mas na tua jornada, Roberto, tu percebe que existem ali CPFs que são que estão fazendo algo que não querem. O que a gente vê também, a gente vê tanto vendo matérias e conversando com pessoas e amigos nossos também que mudaram de profissão, é que tem muita gente que está muito focado no resultado da empresa e que tem até resultado da empresa, mas se espremer, ele vai dizer, rapaz, eu não queria estar aqui não. Eu queria estar em outro lugar, eu queria estar fazendo outra coisa. Eu não amo a minha empresa. A sociedade, Roberto, ela, por não ter esse conhecimento espiritual, né? Porque se a partir do momento que lá na escola a gente tem um conhecimento espiritual, tudo muda. E a gente não tem. Porque quando você tem, aí você começa a pensar e enxergar o mundo completamente diferente, né? Então, a gente hoje, existem instituições, eu gosto de chamar assim, porque quando eu pego, por exemplo, Bernardo, e falo do cristianismo, né? Isso vai ter a instituição e as pessoas. Só que, por essas pessoas não terem acesso ao conhecimento, eles não sabem nem o que é uma sugestão. Eles não sabem o que é um consciente e um subconsciente. Então, quando você não tem um consciente Mas forte... as religiões não querem que as pessoas saibam mesmo. Então, e aí você não tem um consciente forte, o que é que acontece? Qualquer informação entra no seu subconsciente. E aquilo que entra no seu subconsciente, você reproduz. Então, as pessoas reproduzem. Só que existe todo um sistema de poder que ele faz com que as pessoas não consigam ter esse acesso, né? Então, eu, por exemplo, dentro da minha visão de mundo, eu respeito muito a questão das crenças das pessoas, porque elas têm uma riqueza, né? Quando você tem um contato com uma pessoa, por exemplo, evangélica, a pessoa que entra ali aprende a questão da fé, né? A fé mesmo no fazer ali, a fé em conseguir ter uma convicção de que ela é capaz de gerar um resultado que ela ainda não fez, isso é incrível. Agora, quando a gente vai para uma visão religiosa, aonde pegaram dentro das instituições religiosas que vão no cristianismo, e aí eles colocam ali o arquétipo de Salvador, que gera dependência, que gera submissão das pessoas, e isso tira o poder delas, né, o poder delas interno de realização, aí isso é totalmente diferente, né? Então, acredito que quando você começa a enxergar Cristo como uma consciência, que ela age para nós e a partir de nós, né? Quando a gente começa a entender que a espiritualidade ela age para nós e a partir de nós, então você é o meio, você tem que fazer. Quando você entende isso dessa forma, as coisas se ampliam e aí a expansão de consciência começa a acontecer. Mas vai me dizer uma coisa. Quando eu falo de expansão de consciência, claro, expansão é relativo. Se eu saio daqui e ando 2 centímetros, eu expandi. Certo. Né? Então, muitas vezes a gente pode achar que expansão eu vou mudar radicalmente. Não. Cada um tem o seu desenvolvimento, tem sua expansão gradual e relativa. Né? Mas me diz uma coisa, expandir consciencialmente e estar imerso à religião, isso não é contraditório? Bernardo, tudo vai ser uma descoberta e você vai descobrir a partir do ponto que você está, né?
nessa minha jornada de busca, eu tive um Não período... quero ser polêmico não, tá? Tá, vamos ser polêmicos. Já sendo. Já sendo. Mas eu frequentei, né, muitas vezes, uma instituição de cunho evangélico, né? E lá na instituição que eu fui, isso não é uma generalização, mas certo dia eu me deparei e eu percebi que dos 10 cultos que ali que aconteciam, 8 deles falavam de medo. E aí eu comecei a me fala mais de perguntar. demônio do que de Cristo, né? E eu comecei a me perguntar, mas por que isso? Por que que eu estou aqui? Né? Isso não condiz com um pensamento, né? Então, quando eu vou para essa questão de céu e inferno, isso é uma limitação religiosa na minha visão, né? Porque quando a gente vai entender de fato Cristo, Micá, né, Michanhel, ele é o criador do universo de Nébadon. Aqui é uma galáxia das milhões de galáxias que está dentro. Então, de certa forma, se a gente for pegar ali o contexto do mentalismo, né, nós estamos dentro da mente de Cristo, né, que é esse grande ser, né? E aí, a partir disso, a Terra, ela tem aí o seu contexto criado, né, dentro desse universo local. Então, é muito mais amplo do que o que a gente pode imaginar. Mas isso também é o teu padrão de expansão. Entende como é que é? Certo. Então, por exemplo, tem gente que está aqui, aí expande, aí chega aqui na consciência que você tem. Pode vir outra pessoa e falar assim, que essa pessoa não sou eu, inclusive, a pessoa pode chegar e falar assim, não, a visão do Roberto é bem mais ampla do que a maioria das pessoas, mas é muito limitada ainda, precisa expandir, Roberto. Com certeza. Né? Então ele pode dizer assim, não, Michanhel é um grão de mostarda dentro do universo, né? Então, então a gente entendeu que a expansão de consciência ela é gradual e ela está sempre em evolução, vamos dizer assim. A pessoa não evolui, né? Como, inclusive, é uma regra do kardecismo, né? A pessoa não evolui, a pessoa sempre está na progressão, sempre é um progresso. Mas, a pergunta, mais uma vez, é porque eu não queria que você respondesse, não que eu quero, mas vamos lá. É possível uma expansão de consciência espiritual continuando imerso às religiões limitantes? Sim ou não? Bernardo, eu não... Sim ou não? Eu não posso assim, trazer esse ponto, porque é a jornada de cada um, né? Então, a pessoa ela vai estar ali na jornada dela e ela vai começar a entender que quando ela tem um padrão religioso... Não estou falando de cristianismo só, não. Tá? Mas o que é que acontece? Quando ele está dentro ali de um padrão religioso, que foca, que tem um arquétipo do Salvador, isso serve em qualquer religião. Isso. Tem muitas pessoas que vão para religiões afro e ela quer porque quer um Salvador. Sim. Ela quer porque quer colocar a responsabilidade dela para alguém resolver. Isso aí. Ela não quer olhar para ela. É isso porque aí. O primeiro pilar de expansão de consciência se chama autorresponsabilidade. Você precisa ter autorresponsabilidade. A partir do momento que você passa a se responsabilizar pelos resultados da sua vida, você deixa de olhar para o mundo externo e você passa a olhar para dentro de você. Mas se você começar a fazer isso, você acaba com todas as religiões. Aí eu volto a perguntar. Existe expansão de consciência? Se você expandir ao ponto de... eu expandir ao ponto de eu ter autorresponsabilidade, entender que não é porque eu errei que eu vou para o inferno, eu não estou sendo bom com medo de nada, né? Porque as pessoas dizem que são boas, mas na verdade elas não são boas, elas se podam por medo, né? Inclusive, muitas delas não são boas, elas estão querendo gerar créditos com Deus, mas a partir do momento que elas começam a expandir ao ponto de entender que elas têm que ser boas porque é o certo a fazer, porque elas se sentem bem em fazer, e que eu não preciso de acreditar no inferno para temer e nem acreditar em uma recompensa de um céu, né? Se eu destruir essa dualidade, o bem e o mal, acabou todas as religiões. Porque esse bem e mal, Bernardo, ele foi criado de uma forma estática. Então, o que é que acontece? Estratégica. Estática e estratégica. As pessoas, elas colocam rótulos. Sim. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa, vou fazer um negócio com ela, e alguém chega para mim e diz, não, fulano é de confiança porque ele é evangélico, ele é católico, ele é da igreja tal, né? Então, a pessoa vai lá e fala isso.
Só que quando a gente fala isso e começa a generalizar a partir desse ponto, a coisa não é bem assim, porque a gente vai anular a questão de frequência e vibração. O que é que eu quero dizer? Se você pega e coloca um rótulo de que músicas, louvores é bom, existem muitos louvores bons, Sim, né? eu Que gosto eleva muito. o padrão de Eu frequência. gosto muito. Mas tem outros, Bernardo, que você escuta, você se destrói. É Então, verdade. não é porque é um louvor que é bom. Sim. Aí você tem que olhar qual é a frequência, qual é a vibração. Então, a partir do momento que você deixa de olhar uma coisa por ser certo e errado pelo rótulo e passa a entender que cada ação, cada comportamento, cada coisa, cada resultado que você gera, ele vai estar dentro de uma determinada frequência. E esse padrão de frequência vai determinar aquilo que você colhe, né? Vai determinar o que você vai viver. Isso é uma expansão de consciência. Uhum. Então, só que o que eu quero deixar muito claro para quem escuta a gente é que a jornada ela é passo a passo. E a jornada é de onde você está. E eu não quero criar barreira para quem está ouvindo, né? É importante que quem escute, ele quebre barreira, ele comece a olhar para dentro dele, né? E essa quebra de barreira que quando você olha para dentro e você começa a construir novas crenças, você vai entendendo que existe muito conhecimento no que você carrega, que é poderoso, mas existem coisas que precisam ser deixadas 100% a de lado. expansão de consciência lá é individual, né? Cada indivíduo vai ter a sua expansão conforme ali as suas características, as suas dores e tal. Mas ela é direcionada também, Roberto, por exemplo, vamos fazer uma ideia hipotética, criar um personagem hipotético para a gente poder entender e o público também entender como é que é esse processo de expansão. O cara é casado, ele é religioso, vai para a igreja, só que ele tem um problema, ele tem um problema em relação à sexualidade dele, porque ele é casado com uma mulher, mas ele é enrustido, ele tem uma orientação sexual que ele não assume, e ele está numa empresa, como a gente citou, que ele não gosta, mas é porque era do pai dele e tal. Ele vai fazer esse processo de expansão de consciência com você. Vai mexer em tudo isso? Tudo. O cara vai, então, assim, existe esse, entre aspas, não é risco, existe essa possibilidade do cara assumir a sexualidade dele, do cara abandonar a igreja dele, do cara deixar a empresa dele para ele ser individualmente feliz, apesar de tudo que a sociedade cobrou, do que a esposa que ele não ama cobra, do que a empresa que ele não gosta cobra. Quando a gente fala de expansão, parece um ato externo, né? Mas a expansão, ela é um ato interno. É você se conhecer mais e você se reconectar com a sua alma. O que é que nos impede de nos reconectar com a nossa alma? Justamente as memórias que existem ali, que fazem com que você se apregue, que você fique ali emaranhado com o mundo material e você se desconecta da sua alma. Então, dentro do exemplo que você trouxe, Roberto, existe uma pessoa totalmente desconectada da essência dela. E expandir a consciência é se reconectar com a essência. Quando você se reconecta com a sua essência, você vai ser cada vez mais você mesmo. Por isso que a vida fica muito mais leve. Por isso que existe muito mais tranquilidade. Porque você não precisa estar provando para ninguém. Por exemplo, no meu caso, como existia essa necessidade de reconhecimento absurda com meu pai, quando eu chegava na frente de alguma pessoa que tinha muita autoridade, né, uma pessoa ali, enfim, reconhecida, de sucesso e tal, eu ficava muito nervoso. Isso mexia muito comigo. Por quê? Porque é como se eu transferisse ali a figura do meu pai. Você transferir a figura do seu pai. Totalmente. Né? Mas, Roberto, só para eu entender aqui também, que eu acho importante a gente esmiuçar mais um pouquinho esse assunto. O cara chega lá porque quer salvar a família, o casamento. Uhum. Acontece, como acontece em algumas outras práticas mágicas, sobretudo práticas mágicas relacionadas ao culto, à ancestralidade, ao se conhecer, ao assumir a sua sombra, e que não são ligadas à religião, do cara falar assim, você está infeliz com o seu casamento, meu amigo? Não é porque você tem que salvar, não. É porque esse casamento não é para você. Uhum. Isso acontece? É comum? Acontece porque quando a pessoa se conhece, ela vai entender lá quais são as feridas que existem nela. Ela vai entender quais são, por que é que ela está se comportando daquela forma, por que é que aquele resultado foi gerado. E aí, quando ela entende isso e se conhece, isso vai trazer o que para ela? Segurança.
com essa E segurança compreensão do que construída. realmente ela é, né? Do que ela Exatamente. realmente ela deseja. Eu falo isso, Roberto, só explicando, porque as pessoas, às vezes, elas chegam nessas terapias, sobretudo quando a gente fala sobre expansão, né? Resolver problemas, transformar vidas, as pessoas vêm com algo direcionado, achando que é exatamente aquilo. Aí sentam numa mesa de oráculo, ou fazem uma terapia, ou fazem um processo ali mágico, ou um processo que mexe com as suas sombras, e descobre que aquele objetivo que você foi, ele não era o objetivo real da sua vida, né? E isso às vezes assusta, as pessoas param, recuam, porque, como eu falei, um exemplo, eu vou salvar o meu casamento. Aí eu chego lá, eu quero salvar meu casamento, estou há 20 anos com a minha mulher, e babá, e chega lá no terapeuta, no mentor, no facilitador, e o cara diz, é porque esse casamento, assim, na verdade, a realidade te mostra, é porque esse casamento não é para você. Já acabou. Essa aí, Roberto, é a minha história. Porque eu queria salvar a família. Eu queria salvar o negócio da família. Eu simplesmente, eu tirava o dinheiro só para sobreviver, na época, né? E entregava tudo para os meus pais. E aí, isso me gerou uma ansiedade muito grande. Eu desenvolvi um vício gigante em mim, porque quando existe muita ansiedade, precisa de algo para regular essa ansiedade. Então, você desenvolve esse vício. E eu fui buscar uma terapia, porque eu li um livro, lá, Quem Pensa Enriquece, e lá falava que quem não consegue controlar a energia sexual, não consegue prosperar. Então, meu problema era o que? Era prosperidade, porque eu entregava tudo para meus pais, e eu acabei desenvolvendo um vício em masturbação. E o que foi que aconteceu? Eu fui procurar uma terapeuta. Quando eu chego na terapeuta, ela pegou e disse, você precisa fazer uma sessão de apometria. E foi quando eu fiz a primeira sessão de apometria. Mas eu fiz porque existia o vício, existia a questão da falta de prosperidade, mas muito mais do que isso, a necessidade de salvar a família. E aí foi quando eu fui entender e me conhecer e me conectar comigo mesmo, que todo aquele meu esforço estava sendo por uma necessidade de reconhecimento. A partir desse movimento que eu faço com a apometria, eu tinha reuniões familiares, Bernardo, que sentava assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos, é como se eu tivesse que dar conta de tudo ali, né? Enfim, do problema deles. E depois eu fazendo uma sessão de apometria, eu lembro de uma reunião, que eu fiz uma sessão um dia antes, e eu estava ali e meu pai gritava, né? E falava, e meu irmão dizia, você tem que fazer isso. E eu olhava para eles e eu simplesmente não ressoava com aquilo. Ali eu entendi que existia algo muito maior do que as crenças que eu carregava. E outra coisa, tem coisa que pertence a isso. Não sou eu, né? Não diz respeito a mim, é um problema dele. Mas eu não tinha essa consciência. Mas, Alberto, me diz uma coisa. A apometria, sem a mentoria, ela funciona? Por exemplo, a apometria, se eu explicar o porquê que está acontecendo, sem a expansão da consciência. Um acompanhamento. Sem um acompanhamento, sem um esclarecimento do que está sendo feito. Vai ser apenas um atalho? Ele vai funcionar sem a expansão de consciência? Você responde já, que a gente vai para o intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Queria mandar um abração aqui para os nossos apoiadores culturais. Até ali, Renato Oliveira, então você vai casar, vai fazer lá o seu 15 anos, você precisa alugar roupa aí pro teu noivo, pro teu pai, pro pajem. Renato Oliveira, é o verdadeiro BBB, bom, bonito e barato. Bom não, ótimo, lindo muito barato. E muito barato. Então, vai lá na Renata Oliveira, abração pra Renata. Tô esperando o meu fraque, que ela prometeu que eu ia gravar um programa com fraque, cartola. Qualquer dia desse tipo, tu vai ter que usar. Eu vou usar. E também estou cobrando ao vivo aqui, pessoal do Ateliê também, Vistaché. Vistaché, sou fã. Vistaché, que é de roupa, ateliê de roupas religiosas.
tá? Então você vai participar do teu roncó, da tua função de santo, da tua festa do teu Exu, ou então até as roupas casuais, aqueles laroiê, o Exu, aqueles... Eu tenho um bonezinho, eu sou bonezinho, fã, Zé Pilintra e tal, bem Apesar legal. de que eu não preciso de boné, porque como eu sou muito cabeludo, Ah, é? o boné ele não encaixa bem na minha cabeça. Fica É, alto, muito- fica Mas complicado. eu gosto do boné deles. Então, vá lá no Vistaché, você tem uma ideia, quer que alguém te ajude a tirar a ideia da tua cabecinha maluca para desenhar assim, a tua roupa que você quer também no ateliê Vistaché, eles também desenham para você, eles fazem, tentam tirar, Personalizado, individualizado. personalizam, tentam tirar da tua cacholinha doidinha a tua ideia fantástica para poder vestir teu Pra santo. você brilhar no seu terreiro. Vamos lá, hoje aqui com o Roberto Rocha, ele é apômetra, né? Ele é apômetra, ele é terapeuta, ele é mentor, veio falar da experiência dele aqui com muita coragem e verdade. Ele ajuda muitas pessoas a se descobrirem, a melhorarem suas vidas através da apometria, das suas mentorias, das suas terapias. Participa do grupo Ohana aqui em Fortaleza, que as pessoas está tendo prazer de ter muitos terapeutas do Ohana, que é um centro que a gente O respeita Ohana é um muito. grande fornecedor de talentos aqui para Reconnect, pra gente conversar, né? Beijo pro pessoal do Ohana. É, um trabalho sério aqui em Fortaleza. Você tá precisando de ajuda, vai lá no Ohana, que é muito Tô bacana. devendo uma visita. É, nós estamos Mas devendo. como é terça-feira, eu pensei que eu tinha condições de terça-feira foi Mas é isso. punk lá na Quimbanda dos Você Cruzeiros. pensa que vai ter um tempo livre, não. E alguém vai Mas colocar uma hora dá certo. a areiazinha naquele tempo. Então vamos lá. Antes de ir pro intervalo, Roberto, pergunta o seguinte. A apometria é uma técnica muito eficiente, muito eficaz, né? Mas qual é a divisão? Por exemplo, pessoas que buscam expansão de consciência, precisam de expansão de consciência, um mentorado teu, para mudar a sua vida. A apometria, qual é essa linha tênue de eu fazer a apometria para ajudar no processo ou a apometria como um atalho de resolver sem a expansão de consciência? A apometria sem a explicação do porquê, sem a explanação, sem a exposição, sem espremer o carnegão da dor. A apometria ela pode virar só um atalho? Nessa jornada, atendendo pessoas, Bernardo, com toda a convicção, e não a técnica é tão poderosa que eu nunca atendi pessoas que eu não vi uma transformação real. Sim. Então o consulente chegou, sentou e disse, eu estou com problema no relacionamento, eu preciso me relacionar, eu estou há 2 anos sem me relacionar com ninguém. E aí, 8, 9 meses depois, aquela pessoa, eu vejo ela com relacionamento. O que acontece? Para que nós possamos ter um impacto muito maior de resultado, para que nós possamos ter uma segurança, eu deixo muito claro para o consulente 3 etapas. A primeira etapa é que eu vou conseguir, com a apometria, né, com técnica de radiestesia e com a mediunidade, identificar pontos ocultos no campo dela. Então, eu vou conseguir entender os resultados que ela tem, as dores que ela está passando e quais as memórias que estão sustentando essas dores e esses resultados. Depois, eu vou fazer o desemaranhamento disso através da apometria, através do atendimento, e eu vou desemaranhar isso. E depois, eu vou dar direcionamentos. O direcionamento, ele pode ser apenas um exercício que a pessoa vai fazer em casa, pode ser a leitura de um livro, pode ser ela ir para um psicólogo, porque o caso dela existe um atributo emocional muito forte e ela precisa trabalhar esse ponto especificamente. Então, pode ser que ela precise ir lá no Pai Bernardo, fazer ali um trabalho mais profundo, né, para poder desemaranhar ainda mais esse campo, porque existe uma maldição muito profunda que eu, naquele ponto, na minha condição e dentro do que eu me proponho a fazer, eu não soluciono. Então, quando a gente segue esses 3 pontos, o resultado, além do impacto que só a sessão de apometria gera, ele vai para um nível de transformação de vida, né? Então, quando eu me sento na frente de um consulente, eu não estou ali só para poder fazer o processo de apometria, né? Eu estou ali para poder fazer o processo, mas direcionar ela na jornada dela. Entendeu? Existem caminhos e possibilidades, é você que vai escolher, mas você precisa ter uma visão de mundo mais ampla, que é o que a expansão de consciência traz, para que você escolha melhor e para que você viva aquilo que a sua alma está desejando. Qual é o público, qual é o perfil de hoje? Claro que expansão de consciência é para todo mundo. Mas qual é o perfil de hoje? Assim, as pessoas te procuram, quais são as dores?
Bernardo, em relação a perfil público, eu atendo pessoas evangélicas, ateu, eu tenho um depoimento de ateu evangélico, de católico, umbandista, enfim. Que bacana. Todo, né? Eu tenho esse arcabouço de depoimento, eu vou até postar mais um. Tem que postar. É. Mas os casos, assim, as dores, quais são tem assim As dores que chegam até um terapeuta, Bernardo, dentro da minha experiência, são aquelas que ele já conseguiu resolver. Ou que ele está muito próximo de resolver, né? Então vem por ressonância. Então vem para ressonância. Por exemplo, se no meu caso, lá na minha infância, eu sofri abuso. Então eu atendo muitas pessoas que Sofreram passaram por abuso. E o poder de transformação, quando você tem outorga sobre aquilo, porque você já passou por aquilo, porque você vivenciou aquilo e porque você tem autoridade sobre aquilo, é gigante. Eu tenho um caso, Bernardo, que assim foi uma das coisas mais lindas que mudou minha vida. Uma consulente, moradora nos Estados Unidos, ela mora lá há bastante tempo já. Ela tem 58 anos, tinha na época, isso tem 2 anos, e ela pegou e sentou para poder fazer uma sessão de terapia comigo, porque ela estava com um problema no relacionamento. Ela tinha casado, ela já tinha green card lá, né, nos Estados Unidos, e se você ter green card lá já tem uma quantidade de pretendente gigante, né? Então, ela tinha green card e ela casou, só que ela fazia tudo. Ela rodava de Uber, tinha outro emprego e o marido dela ficava em casa. E ele só sugava. O que é que acontece? Ela sentou na minha frente, começou a falar por que ela estava ali, né? Por que você está aqui? Ela começou a falar. E eu cheguei para ela e disse, você vai resolver isso. Eu senti a energia de abuso muito forte no campo, muito forte. Porque a pessoa, quando tem a energia de abuso, ou ela é muito abusiva, ou ela se deixa ser muito abusada. Sim. Eu senti aquilo muito forte. E eu senti também a energia do problema com o pai, aquela ausência no campo de pai. E eu cheguei para ela e falei, você vai resolver o seu problema quando você solucionar a questão que existe entre você e seu pai. Ela começou a falar, né? Não, enfim, eu já estou olhando para isso, eu faço terapia há 30 anos, etc e tal. Eu quero tirar esse homem da minha vida e conectar com o outro. Eu disse, o próximo homem ele vai ser igual a esse, se você não resolver. Você não está entendendo o que eu estou lhe falando. Você precisa resolver a situação que existe com o seu pai. E aí, quando eu falei isso e me calei, ela começou a chorar. Muito. Ela passou, talvez, assim, uns 10 a 15 minutos chorando. E ela, quando foi falar, ela disse, com a voz embargada, disse, Roberto, eu nunca falei isso para ninguém. Me arrupiei agora. Mas eu fui abusada durante 6 anos pelo meu pai. Forte, né? E a vida dela começou a se transformar. Quando a gente fala vida se transformar, Bernardo, não é um passe mágico, mas ela conseguiu sair daquele relacionamento, ela conseguiu viver sozinha um tempo, porque ela não conseguia sair de um relacionamento, entrava em outro, porque existe essa falta de pai, e ela depois se conectou com o homem dentro daquele padrão. Totalmente fora do padrão que ela vinha seguindo. Totalmente. Né? Porque Roberto, que existe na minha alma a codificação de transformar essa vida, porque eu passei por isso e eu superei isso. Estou aqui na TV e estou falando, porque eu superei isso. Então, não é fácil, é um processo, mas primeiro você tem que saber lidar com aquela dor e perder aquela culpa também, né? Porque as pessoas se sentem culpadas. Né? Totalmente. Para finalizar, as pessoas precisam entender, Bernardo, que as dores que elas passaram são poderes da alma dela. Porque ela só vai conseguir transformar, por exemplo, a sua linha ancestral naquela frequência se ela tiver tido acesso àquela frequência. Então, existe muito poder na dor que você passa, que você está passando, e que você transforma ela. Dedique o máximo do tempo da sua vida de olhar para dentro e transformar, de fato, as dores que você carrega, porque isso vai lhe dar autoridade. E o primeiro passo é olhar para dentro. Só uma coisa que eu acho interessante, que há muitos anos eu já tenho essa prática, e ela realmente foi transformadora para mim, e eu falo isso para os meus consulentes, eu falo isso para as pessoas que chegam para atendimento lá em casa e tal. Aquilo que a gente fala, aquilo que o oraculista fala, que o Bernardo, eu, você falamos, e que para a pessoa faz menos sentido, que ela fala assim,
Disse nada. Tem nada a ver comigo. É aquilo que mais exatamente dói. aquilo que mais dói. Só que você tem esse processo de negação, de recalque, tá muito recalcado, e você não quer que aquilo venha à tona no seu consciente. Então quando você fala assim, olha, você teve um problema e tal. Não, tem nada a ver isso. É aquilo que você tá escondendo. E é aquilo que você precisa mexer. Aquele Elcio, como é que tá teu casamento? Tá bem, Não. defina bem. O que pra você é bom. Então hoje, quando alguém fala uma coisa de mim, Roberto, você tal, tal e tal e tal, e eu falo, isso não faz sentido. Interessante, eu vou começar a pensar sobre isso. A jornada a minha jornada, a jornada do espiritualista, a jornada da pessoa que se dedica a isso é uma jornada de olhar para dentro. Claro. Então, Como eu sempre falo, não é uma questão de encarar as sombras para negá-las, não. Encarar as sombras para abraçá-las. Para usá-las quando for necessário. Para saber que você é completo, né? Você tem sombra e luz, entre aspas. Mas você é capaz de fazer coisas terríveis. Mas você escolhe não fazer. Ou guarda aquilo como uma arma para fazer quando for necessário. Uma questão de sobrevivência, enfim. Mas você tem que ser inteiro, né? Totalmente. Quando eu comecei minha jornada de terapeuta, eu queria pegar todos os problemas da pessoa e resolver. Eu queria fazer isso. Hoje eu entendi que quando você identificar aquele maior problema e você bate naquilo com muita força para a pessoa entender e enxergar, e ela transforma aquilo, essa transformação vai reverberar no restante. Então, antigamente, eu queria olhar ali todos os conteúdos e ver as maldições e tudo que existia naquela linha ancestral e trabalhar tudo isso. Hoje eu entendi que quando eu pego ali aquele ponto principal, e isso fica muito claro, Roberto, justamente para quê? Para que ela passe a enxergar isso que ela não está querendo enxergar, a vida se transforma. Quando ela transforma aquele ponto, ele sai quebrando, ela mesma sai quebrando os outros pontos. Os demais, porque é o que tem mais força, né? Então, isso acontece demais. É o átomo da questão problemática dela. E na nossa jornada de desenvolvimento, né? As pessoas às vezes falam, você precisa olhar para dentro. Bernardo, você tem que olhar para dentro. E você fica sem entender para onde olhar. E é muito fácil. É só você pegar a sua última semana e você pegar os sentimentos que você teve, aquilo que não saiu de forma adequada. Por exemplo, se você está com problema financeiro, então, problema financeiro. Se você está com uma questão de competição com alguém teve uma conquista e você sentiu aquela pontinha de inveja, comparação. E você começa a mapear isso. Depois que você mapeia, lá no Ohana a gente tem um direcionamento, Bernardo, de toda semana a pessoa fazer a autoapometria dela. Mas não é estalar dedo e fazer a apometria. É você antes identificar quais são aqueles padrões que se manifestaram no seu campo. E aí, a partir daí, você vai fazer essa apometria, né? Você vai fazer a apometria ali, se conectando com a energia de frequência mais alta. Enquanto você não muda, semana a semana, repete os mesmos padrões. Se você for anotar mesmo, você vai ver que passou um ano, você vai ver a mesma coisa de formas diferentes acontecendo toda semana. 100%, Roberto. 100%. Todas as pessoas que têm problemas, você está em casa, existe um padrão de repetição. Se você pegar o histórico e você olhar para isso, você vai ver que existe um padrão de repetição muito claro. Eu já atendi muita gente, Bernardo. Muitas pessoas mesmo. Acredito que bem mais de 1000 pessoas. Né? Eu passei muito tempo atendendo de graça. Né? Eu primeiro vim da jornada que eu fui atendido, depois eu atendo muitas pessoas de graça. Muitas pessoas. E depois é que eu entro, de fato, para eu poder atender pessoas pagando, né? E etc. Então, quando você olha para esse histórico, você vê que as pessoas repetem padrão. O problema que você está passando, existe um padrão. Existe uma memória que sustenta isso, que está gerando esse padrão. Porque toda memória, ela tem uma energia frequencial nela, né? Que é expressa em sentimento e emoção, e ela tem um significado, que é o que gera a crença. Então, a gente precisa trabalhar dentro desses dois pontos para que a consciência ela possa expandir de verdade. Muito legal. Muito legal. Né? Nos reconectamos. Bernardo, deixa eu te pedir um favor, no próximo programa, tu me lembra de falar um pouco mais espaçado e mais devagar, porque como eu estou viciado em assistir o nosso programa no YouTube com a dublagem automática em inglês, aí eu quero sincronizar a fala com a minha boca perfeitamente. Quando eu falo muito rápido, aí não fica legal. Olá, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Foi muito bom conversar com você.
Olha aí. Rapaz, eu ótimo, tenho que assim. aguentar isso há 20 anos, cara. 20 anos que eu Mas aguento é isso aí, sério, cara. Tu já tentou assistir? Que É incrível. merda de padrão cara. é esse meu, cara? Tem que trabalhar isso. Tenho que trabalhar Tem isso, que bicho. trabalhar isso. Tu faz um sapometria aí pra ver Faz se aí. esse padrão, né? Roberto, Muito obrigado, Roberto. Ó, você quer saber mais sobre a apometria, quer saber mais sobre as mentorias do Roberto, como expandir tua consciência, você reverberou no que a gente falou aqui, você achou que muitos do que a gente falou aqui tem a ver com o que você está passando, tem a ver com suas dores, procura o Dr. Roberto Rocha, selo de qualidade Reconnect. Roberto, indica. tem que fazer curso, cara. Tem que gravar curso disso aí. É isso Isso aí. é bom, isso é bom. Isso é um Né, tema porque as legal, pessoas bacana. que transforma escalem vidas isso, né? mesmo, é. Que escala isso, é muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho, Roberto. Parabéns, bom. Roberto. Eu agradeço demais a oportunidade Esteja de estar sempre aqui. convidado, venha sempre para Reconnect. Agradeço demais. Quero lhe agradecer, Bernardo, assim, porque você é uma pessoa que faz parte da minha jornada. É uma pessoa que tem muito conhecimento, clareza, sabedoria. Faz um trabalho muito sério, né? Que olha para a espiritualidade com a seriedade que eu olho também, né? Que não faz trabalho ali pequeno, Raso. né? Raso. Que de fato vai dentro de uma espiritualidade ao qual você vai se reconectar com a sua ancestralidade de fato. E aquele que não se reconecta com a ancestralidade, que não respeita os devas do seu corpo e que nem se reconecta com a rede neural da sua alma, né, que é seu espírito, ele não chega a lugar nenhum. É isso Então, aí. você para mim é uma referência, meu irmão. Obrigado, é uma referência. É uma referência para mim, para todos reconectados. Obrigado, meu irmão. Tamo Querido junto. pai Bernardo. Esteja sempre por aqui. E vamos falar mais sobre esse assunto. O tempo é pouco. Televisão é 1 hora de programa, mas 1 hora para TV aberta é muita coisa, né? Pra você ter noção, o jornal é meia hora, 35 minutos. Então a gente tem 1 hora, é uma alegria, uma honra ter 1 hora aqui na TV aberta. Mas se você quer saber mais sobre o assunto, procura o Roberto Rocha, que ele vai voltar para a Reconnect para falar mais, pra gente mergulhar mais nesse assunto. Muito bom. Valeu, Roberto. Valeu, Roberto. Valeu, Roberto. Bernardo, Valeu todos os valeu. Robertos. Obrigado a você que abriu as portas mais uma vez da sua casa para nos receber aí nesse domingão. Programas inéditos todos os domingos às 14h30 no canal 5.1, se você está no YouTube. Se você está na TV, todos os programas estão no YouTube. Se você está vendo a gente, você, mas essa hora eu estou na praia, sintoniza no 87.1. Um abraço da Reconnect, até a próxima semana. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987 96 0356.